Meu nome é Cristian Dilma, eu sou natural de Tubarão, Santa Catarina, e estou em Joinville desde o ano de 1994. Bom, na realidade a minha formação é engenheiro mecânico na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu me formei em 1989 e na sequência eu fiz o mestrado na área de fabricação, e por iniciativa do meu orientador, que se chamava professor Áureo Campos Ferreira, a ideia era construir um centro de pesquisa na área de manufatura de moldes para injeção de plástico, que foi intitulado Sinject. E o nosso professor montou uma equipe da qual eu fazia parte e fui desenvolver a parte de CAE, que é a parte de engenharia auxiliada por computador. Um outro colega fez a parte de CAD, fazendo seu doutorado na Alemanha, e mais um colega que fez a parte de CAM, que é a parte de manufatura, fazendo o mestrado na Inglaterra. E eu segui então para Portugal 3 meses, onde eu conheci um pouco da área de ferramentaria, e de lá eu fui à Alemanha trabalhar mais um ano na parte de simulação reológica. Então assim, quando nós concluímos o mestrado, nós voltamos ao Brasil e demos início ao projeto do Sinject. E na sequência eu vim para Joinville trabalhar no grupo da Acros, especificamente na ferramentaria da Acros, né, que se chamava Fred Jung, e assim se deu o início da minha participação na área de moldes e matrizes. Isso no ano de 1993, quando eu vim para Joinville. Era um ano onde estavam ocorrendo algumas mudanças na área de ferramentaria e se teve então naquele instante o encerramento das atividades da Hansemak. Bom, depois de trabalhar alguns anos na Fred Jung, daí eu me desliguei dessa empresa e aí eu constituí uma empresa nova com um sócio e trabalhamos então desenvolvendo ferramentas. Como foi a forma como eu resolvi participar um pouco mais ativamente com a comunidade e com os empresários, é que na Alemanha todo ano tem uma feira chamada Euromold, que é a maior feira de ferramentaria do mundo, e eu costumo com frequência participar dessa feira. Associando a informação que eu tinha na Alemanha e em Portugal, na época que eu fiz o meu mestrado lá, eu achava muito interessante da forma como as ferramentarias trabalhavam lá, com o foco em um nicho de mercado. Então era muito interessante ver que chegavam às vezes clientes na empresa que eu fazia o meu estágio, com um tipo de peça para ser fabricada, um tipo de molde para fabricar aquela peça, e o dono da empresa ele era extremamente transparente e dizia: eu não tenho competência para fazer esse tipo de molde. E ele pegava o cliente, colocava num carro e levava para alguma empresa que tivesse aquela dita competência para poder desenvolver aquele molde. Então a gente percebia realmente uma cooperação entre os empresários, uma interatividade de saber qual o seu limite, né? E isso me chamava bastante atenção, porque no Brasil é exatamente o contrário. O nosso perfil é de absorver tudo que vem, todo cliente que vem. Isso tem uma justificativa, que é a instabilidade econômica do nosso país, né? No momento onde que você tem uma demanda alta de algum produto que é a sua competência, você tem a possibilidade de escolher para quem você vai vender, que tipo de molde você vai vender. Então, se você é bom em para-choque de automóveis, você vai desenvolver moldes para para-choque de automóvel. E o outro é bom em tampinhas flip-top, ele vai desenvolver tampinhas flip-top. Por outro lado, quando a economia entra em recessão ou quando a demanda baixa, você precisa vender, você precisa faturar. E aí vem alguém com eletrodomésticos e você pega, porque você precisa faturar, você precisa pagar os salários dos teus funcionários, pagar os equipamentos. E aí começa a entrar as colisões, porque uma coisa é fazer molde para para-choque, onde você tem equipamentos grandes e um tipo de profissional voltado para aquele tipo de ferramenta. A outra coisa é fazer peças de precisão, né, peças de engenharia,
onde você tem tolerâncias apertadas, onde o fechamento exige um pouco mais de cuidado do profissional, e os equipamentos também são outros, né? Então, quando você começa a atuar em várias frentes diferentes, você tem problemas em equipamento, em equipe, o que ocasiona problemas de qualidade, o que acarreta em descontentamento do seu cliente, o que acarreta em problemas de continuidade do teu negócio, né? Então, como eu via essa questão do foco, tanto na Alemanha quanto em Portugal e em outros países também, Inglaterra, a gente percebia isso, Espanha, me parecia muito interessante o associativismo que eles desenvolviam lá também. Existiam muitas associações formadas por ferramenteiros, onde eles discutiam os problemas comuns de gestão, de mercado, de capacitação de mão de obra, mas não especificamente clientes, né? Não se disputavam clientes. Então, quando eu vim morar em Joinville, uma das primeiras coisas que eu pretendia fazer era me integrar nessa comunidade de ferramenteiros e buscar contribuir com algumas coisas que eu tinha aprendido fora. E, para minha surpresa, eu não fui bem recebido. Eu participei de reuniões em uma associação, onde existia um grupo de ferramenteiros supostamente organizados, e na primeira reunião que eu fui, apesar da empresa que eu fazia parte ser associada, eu fui convidado a não participar da reunião, porque se tinha o conceito de que empresas que tinham CAD, CAM, máquina CNC poderiam vir a prejudicar a relação comercial desses ferramenteiros que não estavam nesse nível com os seus clientes. Ou seja, existia o medo do roubar o cliente, né? E isso me estranhou muito, fiquei muito preocupado com isso. Voltando então para a empresa, eu verifiquei que teria que aprender muito mais sobre a cultura do nosso empresariado nessa questão de cooperação, de interatividade. Eu percebia também que nos países, todos os países fortes no desenvolvimento de ferramentas, existia um periódico, uma revista sempre voltada a ferramentarias. Bom, eu fiquei alguns anos então tentando entender um pouco mais esse mercado, depois voltei a participar de grupos, comecei logicamente a fazer relações profissionais com os nossos colegas ferramenteiros. Você acaba trabalhando num segmento onde você acaba conhecendo um concorrente, um fornecedor, um cliente, que são comuns, normalmente, à comunidade de ferramenteiros. E com isso eu retornei à questão do associativismo. Voltei a participar, nesse instante, da Associação Empresarial de Joinville, dentro do núcleo de usinagem e ferramentaria, e justamente tentando de novo resgatar essa questão do associativismo, né? E aí, para minha surpresa, a receptividade já foi bem diferente. A gente conseguiu implantar alguns programas de trabalho dentro da associação. A equipe que está hoje participando desse grupo tem vontade, acredita na ideia de que a cooperação, a colaboração entre as empresas pode realmente trazer um resultado fantástico, né? Usando aquela máxima lá de que a união faz a força. Então, com isso, nós conseguimos, de fato, criar um núcleo forte, um cerne, onde existem alguns empresários que se dedicam de corpo e alma ao grupo, outros que estão junto, estão apoiando, mas não participam efetivamente das ações, mas também não puxam para trás. Existe, logicamente, aquele grupo que sempre puxa para trás, né? Mas eu acredito que isso é uma questão cultural que está evoluindo, né? Está se percebendo que não há volta, a gente tem que trabalhar assim, em cooperação, em colaboração, formando empresa virtual, formando arranjos produtivos, né? Os clusters. E eu acredito que nós estamos evoluindo de uma forma bastante rápida para que a gente tenha um polo de alta qualidade e produtividade na área de ferramentarias em Joinville. Joinville hoje é o maior polo de ferramentaria do Brasil. O Brasil tem 3 polos fortes,
se nós falarmos em estados, o estado de São Paulo é o que tem maior número de ferramentarias, o segundo é Santa Catarina, o terceiro é Rio Grande do Sul. Mas como cidade única, Joinville tem mais ferramentarias que a cidade de São Paulo. Se você falar Grande São Paulo, daí não. Se falar o Diadema, São Bernardo, São Caetano, Guarulhos, Osasco, todos os municípios em torno do São Paulo, que formam o Grande São Paulo, eles têm um polo maior que o nosso. Mas em cidades, Joinville hoje é o maior arranjo do Brasil. Então esses são os 3 polos mais fortes. Nós estamos com polos se desenvolvendo na Bahia, nós temos algumas ferramentarias no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Amazonas, especificamente em Manaus, por causa da Zona Franca de Manaus, né? Algumas iniciativas nascendo no Recife, no estado de Pernambuco, no Ceará também, em Fortaleza, principalmente por causa do foco do governo em fortalecer a região Nordeste. Esse nicho ele tem que ir atrás, ele faz parte da cadeia de fornecedores, né? Então, Joinville hoje está numa situação bastante privilegiada nesse sentido. Ela é muito forte no setor no Brasil. Agora, logicamente, a gente não está navegando ainda num mar de rosas, nós temos muitas coisas para fazer. Por exemplo, nós precisamos aumentar a nossa capacitação de mão de obra. Nós temos aí Joinville desenvolvendo agora com a vinda de mais empresas que vão requisitar nossos profissionais, e nós temos momentos de grande carência, né? Nós precisamos buscar algumas tecnologias que nós não temos, como injeção de bimateriais, injeção a gás, algumas tecnologias um pouco mais avançadas, e aí nós temos que ir atrás e buscar essas tecnologias. Bom, voltando à questão então de Europa, da questão do aprendizado que eu tive fora, né? O que eu percebi, como eu falei, a parte de associativismo muito forte e a questão de socialização do conhecimento, né? Então, eu participei de eventos em Portugal com o nome SIM, que chama Congresso da Indústria de Moldes, onde não existia muita formalização na forma de apresentação. Por exemplo, se algum ferramenteiro de bancada, que tenha um case interessante para contar, alguma coisa que ele queira falar, ele escrevia à mão mesmo o artigo, né? E ia lá e apresentava, e esse artigo escrito à mão ia para os anais. Não tinha que escrever isso bonitinho, com foto e tal, né? Então, não se complicava, se facilitava a vida para que a informação pudesse chegar, seja da forma que fosse, logicamente com coerência no que estava escrito, mas nada assim de uma formalidade muito grande, né? E em todos os países que eu visitei, eu percebia que existia, então, uma revista focada, uma publicação focada para essa divulgação. Quando, então, no Brasil, participando desses momentos, como eu comentei, dentro de uma associação onde eles viam um concorrente que tinha CAD/CAM como um risco e não como uma oportunidade de aprendizado, quando eu percebi que muitas das ferramentarias tinham dificuldades financeiras, eu comecei a estudar um pouco isso e percebi que é um problema cultural. No seguinte sentido, nós temos excelentes ferramenteiros na questão técnica. E isso é muito facilmente explicado por que nós temos bons técnicos e maus empresários. O nosso segmento é um segmento altamente especializado. A gente precisa ter profissionais que dominem ou o conhecimento do projeto, né? Uma evolução bastante interessante na área de materiais, de processos, para que ele possa desenvolver uma ferramenta com qualidade e que seja produtiva. Da mesma forma, nós temos ferramenteiros que são excelentes artesãos na questão de fechamento de molde, de polimento, de folgas que tem que ser dado. E da mesma forma, nós temos excelentes operadores de máquinas, né? Fresadores, torneiras, operadores de eletrosão, retífica. E o que acontece com esse nosso pessoal? Por ser um segmento especializado, o salário ele é um salário bastante atrativo, um salário alto.
E acontece que, em função da pouca disponibilidade de mão de obra, muitas vezes um profissional com 25, 30 anos de idade já está no topo do salário. Ele já está na faixa máxima de receber o seu salário. E qual é o raciocínio que ele faz? Ele com 30 anos, vamos supor, está no teto, e ele por lei tem que trabalhar até 65 anos. E ele vai ficar 35 anos trabalhando sem aumento real, apenas com correção de dissídio, e ele não vê evolução. E isso realmente não é atrativo para ninguém. No momento que você não tem um incentivo, uma busca de algo a mais, você estabiliza e começa a decrescer porque você não vai em busca de novos conhecimentos. Então a grande maioria desse pessoal, desses profissionais, eles pegam o seu fundo de garantia, compram uma máquina e dali, desse instante, ele passa a ser empresário. E é um empresário que tecnicamente é muito bom, mas de empresário ele não tem o conhecimento. Então acontece que ele não sabe gerir o seu negócio como negócio. Por exemplo, ele não sabe o que é ativo, passivo, contas a pagar, a receber, contabilidade, balanço, marketing, avaliação de profissional, satisfação de cliente, impostos. Toda essa parte de gestão nos falta isso de uma forma muito drástica, muito forte, muito acentuada. Então, a gente percebe que a grande maioria das ferramentarias, por exemplo, não tem uma planilha de custo para saber de fato quanto custa a sua hora máquina, quanto custa a sua hora projeto, quais são os impostos que tem em cima de cada insumo, né, da matéria-prima, de componentes, de acessórios. E aí os orçamentos das ferramentas passam a ser muito subjetivos, vão muito na experiência do proprietário da empresa. Ele diz assim, eu já fiz um molde parecido que me custou X, então esse é X mais tanto ou X menos tanto. Isso dá uma grande margem de erro, né? Porque você na realidade você não tem certeza se aquilo vai dar um resultado ou não. Principalmente porque você não fez um acompanhamento daquele molde que você supostamente vendeu no passado, um acompanhamento para ver se ele deu um resultado bom ou se ele te deu prejuízo. E se ele deu prejuízo e você não sabe, e você diz, eu já fiz um parecido, me custou tanto, eu vou vender igual, você vai novamente repetir o seu prejuízo, né? Então essa questão do acompanhamento, dos indicadores, tudo isso nós somos extremamente deficientes. Com vistas nisso, surgiu a ideia da criação de um periódico, de uma publicação voltada a ter artigos de base, tanto na área técnica quanto na área de gestão, né? Então, nasceu a revista Ferramental, isso em 2005, e o grande objetivo dela era trazer as informações técnicas básicas, por exemplo, explicar como funciona um molde de sopro, como funciona uma câmera quente, para que os nossos profissionais técnicos pudessem ter acesso ao entendimento básico daquele equipamento ou daquele componente. E também na vertente então de gestão, que pudesse trazer informações do dia a dia. Por exemplo, sobre problemas jurídicos, sobre problemas contábeis, sobre como elaborar uma ficha técnica de avaliação de um projeto, sobre como se preparar, por exemplo, para ir a uma feira, né, todo o pré-feira, o pré-evento, o durante e o pós-evento, como se fazer planilhas para saber, para determinar o custo de fabricação de cada célula. E então esse foi o grande objetivo da revista. Ela está hoje no seu 4º ano, já está com uma distribuição em 5.000 leitores pelo Brasil, alguns exemplares vão para fora. Então ele realmente ele passou a ser um marco, porque nós estamos tentando auxiliar os empresários a buscar o conhecimento um pouco mais vasto do que apenas a parte técnica, mas também a parte de gestão, que sem dúvida ela é fundamental para a perpetuação das ferramentarias. O grande boom das ferramentarias aconteceu aqui em Joinville a partir do ano de 95, na metade da década de 90, né? Então nós estamos aí com 10, 12 anos de boom. E grande parte dos empresários hoje ainda são pessoas da geração atual, antiga e atual, né?
que tem ainda muito da questão da rivalidade, da questão do conhecimento absoluto. Alguns com falta de humildade de reconhecer que eles têm muito a aprender, de que eles não sabem tudo, né? Então, nós estamos precisando preparar uma nova geração, e essa geração com essa gurizada, com os filhos de ferramenteiros e com profissionais novos, né? Onde eles têm hoje acesso a mais informação, a mais tecnologia, e eu vejo que essa nova geração, que existe em algumas ferramentarias já, elas estão muito mais abertas para a inovação, para a entrada de novas metodologias, para aceitar um pouco de que outros também têm experiência. Por exemplo, o cliente tem experiência, né? No passado acontecia, e também é entendido, no passado você chegava numa ferramentaria com uma peça, entregava a peça para o ferramenteiro e ele era o senhor da questão. Ele é que sabia escolher o material, os mecanismos, ele é que sabia fazer o ajuste, ele é que determinava as condições de injeção, né, ou de fundição. Com o tempo isso foi evoluindo. Hoje, se você pegar uma montadora ou uma empresa grande, ela tem uma equipe de engenheiros, uma equipe de técnicos especializados, por exemplo, um grupo em materiais, outro grupo em processos, outro grupo em qualidade. E essas empresas, se você pega, por exemplo, uma montadora que tem acima de 1000 ferramentas no seu estoque lá para fazer um carro, para fazer 5 carros, né? E isso é estatística. Quer dizer, se eu tenho 1000 ferramentas que são feitas num determinado aço e todas elas dão problema, certamente o problema é detectável. E se eu tenho esses dados estatísticos, eu posso contribuir com uma ferramentaria dizendo, olha, esse tipo de aço está nos dando problema. Por outro lado, o ferramenteiro que fez 3 ou 4 ferramentas daquela, acha que não é esse o problema e não aceita. Então essa humildade às vezes falta, de entender que o cliente muitas vezes vem no sentido de auxiliar, dizer, olha, eu preciso ter outro tipo de mecanismo, que esse mecanismo está muito lento, eu tenho mecanismos mais modernos que um outro ferramenteiro desenvolveu e eu quero que você aplique isso na tua ferramenta. Então que o ferramenteiro esteja aberto a aceitar essa inovação e aplicar ela na sua ferramenta, né? Mas a gente tem ainda diversos empresários que pensam diferente, que eles acham não, que o que dá certo é a minha ferramenta, né? E eu não aceito nada diferente, por exemplo, um tratamento térmico diferente, um revestimento superficial diferente, né? Mas eu percebo que há uma evolução, sim. Essa evolução ela é inadiável, você tem que ter, porque senão nós vamos ficar para trás, né? A gente percebe que países como a China estão crescendo, estão evoluindo tecnologicamente, né? Eles começaram com pouca competência técnica, hoje, pelo volume de ferramentas que eles estão fazendo para o mundo todo e pela cooperação que ele tem com seus clientes ao redor do mundo, quando eles fazem um projeto que não ficou muito bom, o cliente vai, reclama, sugere novas mudanças e com isso eles aprendem, né? Então a inovação está aí, ela está no mundo, mesmo nos países, digamos, um pouco menos preparados que os nossos, a tendência é que eles cresçam e nós vamos ter que aplicar essas inovações tecnológicas também nas nossas ferramentas. O núcleo de usinagem de ferramentaria da CIGE é o núcleo mais antigo do Brasil. Ele fez 15 anos agora, em 2008. Ele foi criado em 31 de maio de 1993. Dentro de um programa com a Câmara de Artes e Ofícios da Baviera, na Alemanha, que trouxe o modelo de implementação de núcleos setoriais para 3 cidades no norte de Santa Catarina, que foi implementado em Joinville, Brusque e Blumenau. Essas 3 cidades desenvolveram os núcleos setoriais, que depois foram propagados para o estado de Santa Catarina, para o Brasil, e hoje já estão sendo propagados internacionalmente em 8 países. A metodologia de núcleos setoriais que nasceu em Joinville, Brusque e Blumenau. A história de Joinville ela é pitoresca porque as terras de Joinville foram doadas pelo príncipe de Joinville, que era casado com a filha do Dom Pedro II, né, a princesa Dona Francisca. E
depois de um certo tempo lá na Europa, uma parte das terras foram vendidas para uma empresa alemã, para a Hansa, que mandou para cá alguns alemães e suíços e austríacos para fazer a colonização da área. E quando eles chegaram aqui, eles muito acostumados com o plantio na Europa, né? Chegaram aqui e encontraram uma serra num lado, mangue do outro, e não tinha muito o que plantar. Não tinha terras, não tinha espaço para plantar. Então eles foram buscar a outra competência, que é a da Alemanha, né? Que é a parte da mecânica, indústria mecânica. Eles só tinham duas opções: ou eles viravam essencialmente agrícolas ou industriais. Como o nosso espaço aqui não permitia plantações, eles se voltaram à parte metalmecânica, né? Esse foi o grande início de Joinville. E logicamente que eles não tinham aqui escolas e eles tinham que fundar, eles tinham que trazer o conhecimento que se existia na Europa para cá. E com isso as empresas começaram a surgir em Joinville e formar os seus centros as suas escolinhas internas, né, que é grande. Quase todas as empresas de Joinville, de um porte um pouco maior, já tinham a sua escolinha interna, né? E aí essa evolução ela se dá de uma forma bastante interessante, porque você passa a ter a formação da mão de obra diretamente na prática. É diferente de você ir para uma escola, ficar estudando até os seus 20 anos e de repente eu digo que estou pronto, tenho um canudo, tenho um diploma e vou entrar numa empresa e não sei nem o que é um parafuso ao vivo. Eu vi isso num desenho, mas nunca vi ele ao vivo, né? E no conceito de escolas é um sistema interessante porque você está no dia a dia vendo a aplicação daquilo que você pretende fazer, né? E, logicamente, um dos marcos aqui em Joinville foi a Fundição Tupi, né? A Fundição Tupi é uma empresa que cresceu muito rápido. Ela implementou a Escola Técnica Tupi, na época, para educar os filhos dos seus profissionais, né? Dos seus funcionários. E a coisa deu tão certa que outras empresas do setor metalmecânico pediam para os proprietários: deixa eu botar mais o filho do meu empresário e tal. E a coisa começou a crescer, até porque a própria Tupi demandava mão de obra, né? Então passou a absorver pessoas de outras empresas que não única da Tupi. E com isso, então, começou o foco a fortalecer muito a capacitação na área metalmecânica. E, logicamente, fortalecer com uma educação bastante de boa qualidade, porque vinha de professores com conhecimento da transferência de profissionais para os seus alunos de tecnologias que já vinham da Alemanha, já vinham da Europa, né? Com bastante prática e com bastante experimentação já. E aí, logicamente, com o fortalecimento da Sociesc, que depois virou Sociesc, né? Da Escola Técnica Tupi, e aí entrando em outros setores daí também, não mais só na área de fundição, que eles tinham o curso de técnico em fundição. Aí entrou a área de plástico, entrou a área de informática, que a parte de informática cresceu muito, né? A Escola Técnica Tupi cresceu de uma forma extraordinária. O Senai também veio a Joinville, começou a implantar o curso de ferramenteiro, né? De aprendiz de ferramenteiro. E também era um modelo muito interessante, porque os alunos eles estudavam no Senai e nas suas férias eles iam fazer os estágios dentro das empresas, né? Então com isso também eles aprendiam muito. E o próprio Senai tinha a sua estrutura física com equipamentos, o que fazia o pessoal aprender então na prática. E além disso, com a UDESC, com a Univille, com o Cefet, que são escolas essencialmente de profissionalização, né? Certamente colaboraram para que Joinville tenha um diferencial no setor metalmecânico em relação a outras cidades no país, né? Logicamente, São Paulo também tem a Escola Moira Mato, que é muito forte na área do Senai, na área de ferramentaria, né? Caxias do Sul também tem lá a Escola Técnica de Farroupilha, a própria Universidade de Caxias do Sul, que tem foco com ferramenteiros, né? Mas
certamente um grande diferencial de Joinville na disponibilidade de mão de obra no setor metal mecânico tem a ver com esses centros de formação, essas instituições de ensino que estão em operação aqui hoje, né? Que se tem assim como destaque, né? Fica até difícil a gente garantir isso, porque pode ser que alguma empresa menor, sem expressão, tenha utilizado, mas não tenha divulgado. Então fica escondido, né? Quem não divulga não é conhecido. Mas constam assim de registros que a Tigre foi a primeira empresa, ela fabricava pentes, inclusive com outro nome à época, e migrou dos pentes daí para... Começou com pentes em plástico também, mas a coisa não tinha muita... não tinha uma demanda muito grande, e consta que o Sr. João Hansen Jr., em uma viagem para o exterior, foi apresentado a ele conexões metálicas e de plástico como uma alternativa na área de plástico, e ele gostou da ideia e começou a implementar isso em Joinville, tanto que a Tigre começou a crescer de uma forma assim, projeção geométrica, né? Ela cresceu muito rápido e demandava então a fabricação de moldes, e ela também tinha a sua escolinha, e ela também construiu a sua ferramentaria interna, que se chamou Hansemak, né? E que produziu moldes, era a maior ferramentaria de Joinville, de longe, né? Tinha uma estrutura muito bem montada. Ela fazia, além de ferramentas, além de moldes e de ferramentas, ela fazia também máquinas, né, de extrusoras. Ela construía na sua... Por isso chamava Hansen Máquinas, e principalmente pela construção de equipamentos para a própria Tigre, né? E com isso, a referência em construção de moldes e de transformação de plástico, na época passou a ser a Tigre. E logo na sequência a Cipla, né, que também passou a investir forte na área de plástico, né, e cresceu de uma forma muito rápida também. Também a gente tem esse registro de, não oficialmente, assim, porque podem ter havido ferramentarias que não foram divulgadas, né? Mas a princípio consta que uma das mais antigas em Joinville foi a Garibaldi Moldes e Matrizes, do seu Eurico Schwenk, né? E ele foi um dos pioneiros. Havia também a ferramentaria Manchester, que tinha internamente a sua ferramentaria. Existia a ferramentaria do Chiodini, que era uma ferramentaria também bastante antiga. A ferramentaria do Cato. Pensando em plástico, logo depois veio a Fred Jung, né? A Fred Jung surgiu em 81, mas antes disso ela funcionava dentro da própria Acros, assim que a Acros começou a ser constituída, né? A Acros já começou com uma ferramentaria também, justamente pela necessidade de ter suas ferramentas de uma forma mais barata do que se comprar no mercado, né? Mas muita coisa se comprava fora do Brasil, que era o know-how. Ainda a cidade, ainda o país não dominava totalmente a tecnologia de construção de moldes para injeção de plástico, né? Principalmente do PVC, que é um material bastante agressivo, que precisa trabalhar com cavidades temperadas a nível de aço inoxidável, por causa do problema da corrosão, da oxidação que acontece quando você queima o PVC. Por ele ficar num tempo de residência muito grande em um molde, com a temperatura ele aquece, ele forma ácido clorídrico, que ataca os metais, e aí ele estraga, ele corrói as ferramentas. Então eles têm que ser tratados ou têm que trabalhar com ácido inoxidável. Então é uma tecnologia que teve que ser buscada fora, teve que ser bastante pesquisada. Foi muita dor de cabeça até se chegar num nível aceitável, né? A Hansen Máquinas teve seu auge, né, na década de 80, 72 ela foi fundada, foi crescendo, tal. O auge dela mesmo foi na época de 80,
na década de 80, e com a fatalidade do falecimento do Karl Hansen, né, do Carlos Hansen, que era o presidente da empresa, em 94, o irmão dele, o João Neto, assumiu a empresa, a administração da Tigre, e ele tinha uma visão um pouco diferente sobre a empresa, né? Ele considerava que o foco de negócio da Tigre era fazer conexões, era ter soluções para a construção de uma casa, né? Principalmente nessa parte hidráulica, né? E ele entendia, isso são vertentes de linhas de pensamento de administrativo, né? Como é que a gente diz, a ciência da administração, né? Existem várias frentes, e uma delas diz que alguma delas diz que se deve trabalhar com empresas verticalizadas, outra horizontalizadas, né? Então, ele entendia que o negócio da Tigre seria a fabricação e venda de produtos para soluções para a área hidráulica. E tudo que era acessório não deveria ser administrado pela empresa. Então, eles tinham a Rodotigre, que era uma transportadora, eles tinham a Hansen Máquinas, eles tinham outras empresas, e ele resolveu que isso não deveria ter, que deveria ser terceirizado, isso devia estar na mão de outras pessoas, para que ele pudesse focar no seu negócio. É uma linha de pensamento que não se pode dizer que está errado. São formas de administrar, né? Assim como a WEG agiu de uma forma justamente o contrário, ela só fortaleceu a sua ferramentaria, né? E a WEG passou a ter WEG Florestal, WEG Tintas, WEG Acionamentos e foi agregando empresas para fabricar os componentes dos seus produtos. A Tigre, naquela época, optou por se desfazer, então, da Rodotigre, terceirizou a Rodotigre, e a Hansen Máquinas ela resolveu encerrar suas atividades. E, à época, eles tinham acima de 200 funcionários. Então, você imagina 200 funcionários da área metal-mecânica, especializados em ferramentaria, desempregados. Isso, além de um caos social que gera na cidade, né? Obviamente que cada um busca o seu espaço novamente. E assim, de uma forma meio de brincadeira, mas a gente fala que basicamente cada funcionário que saiu da Hansen Máquinas montou uma ferramentaria, né? Então, exatamente nesse momento, que foi em dezembro de 2004 que a Hansen foi encerrada, a partir de 2005 surgiram muitas novas ferramentarias na cidade. Um outro marco que aconteceu quase que da mesma forma foi com a Multibras. A Multibras também adotou a postura de que ela não teria mais a sua ferramentaria interna na construção de ferramentas novas, apenas para manutenção, e fez a mesma coisa. Pegou os funcionários que existiam na ferramentaria e fez um acordo com eles, onde eles estariam saindo com a ferramentaria, teriam um prazo para montar uma ferramentaria que pudesse atender de uma forma conveniente a Multibras. Então, da ferramentaria da Multibras também, muitos remanescentes acabaram fazendo a sua própria ferramentaria, né? Então, saíram da Multibras e construíram a sua ferramentaria. Eu diria assim que foram os dois grandes marcos na explosão de ferramentarias em Joinville. Foi o encerramento da Hansen Máquinas e a terceirização da ferramentaria da Consul, né? Multibras, à época se chamava Consul, né? Então ali foi um volume bastante grande de profissionais que foi ao mercado e que daí montou as suas ferramentarias. Nós consideramos o setor de ferramentaria de vital importância para a economia de Joinville, primeiro por ser um segmento que produz ferramentas para os produtos que vão ser lançados. Então, sempre inovações de produtos que estão no mercado passam de uma forma ou de outra por ferramentarias de Joinville. Seja no lançamento de um veículo novo, de um eletrodoméstico, né, ou na área de construção civil. Então, basicamente, toda a estrutura necessária para o lançamento de um produto, de uma forma ou de outra, passa por ferramentarias de Joinville. Então, é muito importante isso. O segundo item que é importante é que Joinville tem o maior polo de ferramentarias do Brasil e, por si só, é o maior setor produtivo de Joinville.
não necessariamente em faturamento, que nós temos empresas gigantes que faturam mais que o total das ferramentarias, que gira alguma coisa em 30 milhões de reais por mês, né? Mas não existe nenhum outro segmento que tem tantas empresas quanto o setor de ferramentarias em Joinville. Então, por isso, Joinville e as ferramentarias de Joinville têm uma importância fundamental na economia da cidade. A revista Ferramental foi lançada com o intuito de preencher uma lacuna na parte de conhecimento da área de gestão das ferramentarias. Nós estamos plenamente convictos de que a competência técnica dos nossos profissionais é altíssima, mas como grande parte deles acaba se transformando em empresário do nosso segmento, falta a esse pessoal o conhecimento na área de gestão. E a gestão é o que acaba garantindo a perpetuação do seu negócio. Desde que ela seja administrada bem, ela passa a dar resultado, dá lucro e garante, então, empregos e a perpetuação da empresa como um todo. O grande mercado consumidor das ferramentas que são feitas em Joinville é o mercado interno. Nós já tivemos uma iniciativa na exportação de moldes, né? Foi um trabalho muito bem montado aqui em Joinville, chamava-se Molde Export, e o intuito justamente era alavancar as vendas de moldes para fora do Brasil. Logicamente que a gente precisa entrar num padrão de qualidade internacional, é diferente de a gente vender moldes aqui para o nosso vizinho, ou vender para São Paulo ou para o Rio Grande do Sul, onde nós estamos num país que fala a mesma língua e as distâncias não são tão elevadas, do que você vender uma ferramenta para o Japão, para o Canadá, para a Suíça ou para os Estados Unidos, onde você tem um certo problema com a língua, né, de conseguir se comunicar, você tem problemas de fuso horário, que dificultam a discussão de problemas técnicos, e você tem, no final, a questão da assistência técnica, da manutenção, que uma ferramenta pode estar trabalhando, se você não fizer os testes, se você não evoluir de uma forma que você faça, por exemplo, lotes pilotos de um volume bastante considerável, para garantir que essa ferramenta em operação não vai ter problema, e você arrisca mandar essa ferramenta para um país muito distante, sem o teste, e ele der um problema lá, fica muito difícil de trazer a ferramenta de volta para fazer manutenção, porque o custo do frete vai se tornar inviável. Por outro lado, fazer a manutenção lá também fica difícil, porque você vai precisar arrumar um parceiro, desenvolver um parceiro naquele país, que lhe permita utilizar suas máquinas para fazer manutenção. Então você vai ter que abrir as portas de um potencial concorrente seu fora do Brasil. De qualquer forma, essa iniciativa ela foi louvável, e em função da queda do dólar, em função de o dólar ter baixado da barreira dos 2 e chegou a 1,60 nos últimos dias, né, ou nos últimos meses, se tornou praticamente incoerente a questão de exportação de moldes. Hoje é muito mais barato trazer molde de fora do Brasil, pelo custo, pelo valor do dólar, do que mandar moldes para fora, né? Então, o nosso mercado hoje ele é essencialmente o mercado doméstico, o mercado nacional. Os grandes compradores de ferramentas são a indústria, por ordem, a indústria automobilística, a indústria de embalagens, a indústria de construção civil e eletroeletrônicos, né? E depois os outros, que são a parte de brinquedos, Tupperware, né? A parte de pratos, de acessórios para casa e coisas assim.